Cara, essa câmera tá meio embaçada ou eu que tô meio míope, eu não tô conseguindo enxergar direito. Presta atenção, jovem, você só é míope porque você escolheu ser míope. Eu não tô falando de visão, e sim da sua mentalidade. Eu vou explicar isso pra vocês agora, baseado no artigo de Theodore Levitt, falando sobre a teoria do marketing míope. O que seria isso, Matheus? Basicamente, seria você não analisar diretamente o consumidor, e sim o produto. E aí, galera, quem fala com vocês é o Matheus, e como eu já expliquei pra vocês, hoje a gente vai falar com o tema sobre a miopia do marketing, que foi um artigo publicado em 1960 por Theodore Levitt. O que Levitt queria dizer com esse artigo, que é muito importante e muito válido para quem hoje é empresário, para quem atua na área de marketing e não sabe? É basicamente você parar de olhar para o produto em si, e sim olhar para os desejos dos consumidores. Isso significa que não há marketing no mundo, que não há campanha no Facebook, campanha no Instagram que salve um produto merda. Se o seu produto hoje é ruim, não há nada que você possa fazer para que ele consiga melhorar a venda definitivamente. Ele não vai ter uma margem de crescimento muito grande. E por que isso é importante você saber? Porque o produto realmente não importa. O que realmente importa é o desejo do consumidor. Uma frase muito interessante que tá lá no nosso Instagram, @levaremarte, segue lá se você não segue a gente, é a seguinte: as pessoas não compram brocas de 6mm, elas querem um buraco de 6mm. O que essa frase quer dizer? Significa que você não necessariamente está vendendo uma broca de 6mm lá na sua casa de material de construção. Você está sanando uma dor. Qual que é a dor? Ah, eu preciso fazer um buraco de 6mm na minha parede para me pregar um quadro, para me fixar algo que eu preciso dessa broca. Então a broca, o produto em si, não necessariamente é o que por si só faz vender, e sim a necessidade da pessoa de ter aquele buraco. E um grande exemplo disso é o próprio Henry Ford. O que Henry Ford fez, se você não sabe? Ele conseguiu basicamente criar uma linha de montagem onde ele conseguisse vender os seus carros por $500. Mas como que Henry Ford fez isso? Ele não focou necessariamente no produto, no carro, em abaixar o seu custo de produção unitária, e sim criou um sistema onde ele conseguisse vender o seu carro por $500, porque essa era a necessidade do consumidor. Henry Ford foi revolucionário porque ele fez exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Ele focou na necessidade do consumidor e não focou necessariamente nos seus custos de produção. Ele não focou no seu produto. Ele pensou: como que eu posso fazer para que meus carros custem $500? Eu não vou focar necessariamente em abaixar o custo de produção dele, mas o que eu vou fazer para que esse carro se encaixe diretamente no desejo, da necessidade do consumidor. Foi exatamente isso que ele fez. Ele descobriu como fazer isso e deu no que deu, né? Empresas que fecham os seus olhos pro consumidor, elas acabam falindo. Um grande exemplo que eu posso dar para vocês são as estradas de ferro americanas, ou seja, as linhas ferroviárias. Por que hoje o trem decaiu tanto? Você sabe por quê? Porque quando foi construídas as linhas ferroviárias, tem-se consigo naquela época que a visão deles era que o mercado onde eles estavam atuando era imbatível. Não existia automóvel, não existia nada que conseguiria abater os trens. Por quê? Porque o trem foi uma coisa revolucionária. A visão deles era tão grande na época, mas tão grande, que era impossível você imaginar uma pessoa pensar fora da caixinha no seguinte contexto: será que algum dia as linhas ferroviárias vão ter um concorrente que pode desbancar elas? Eles nem sequer cogitavam essa hipótese. E por que disso? Porque eles estavam com um senso de grandeza lá em cima. O próprio Theodore cita isso neste artigo, que as estradas de ferro americana vieram a quebrar, entre aspas, né? Vieram decair tanto o mercado, porque no momento elas sanaram a dor do mercado, sanaram a dor do consumidor, porém foi se criado outros meios. E por que a estrada de ferro ela não foi a provedora desses meios, já que ela veio antes? Porque as estradas de ferro, elas simplesmente focaram em um nicho. O que é o nicho, Matheus? Nicho seria uma pequena parte do mercado. Qual que é o mercado das linhas ferroviárias? Transporte. O que elas focaram? Transporte ferroviário. Elas nicharam, elas cortaram o seu público automaticamente quando surgiu automóveis, quando surgiu o avião, que é basicamente um trem, entre aspas, voador lá, um monte de pilha de ferro voando. Os caras ficaram indignados. Por quê? Porque não foram eles que criaram. Eles simplesmente olharam pro produto deles e falaram: como que eu posso melhorar esse produto? E não sequer cogitaram a hipótese de como eu vou criar outros produtos ou outros meios para eu sanar a dor do mercado. Qual que era a dor? Transporte. As linhas ferroviárias focaram em linhas de trem, linhas ferroviárias, não focaram em si no nicho de transporte.
se elas tivessem focado no transporte, automaticamente, hoje em dia eu tenho certeza que elas seriam as grandes montadoras de veículos automobilísticos, veículos de automotor. E um outro exemplo que o Levitt cita nesse artigo é a própria indústria do petróleo, que na época, quando foi publicado, em 1960, Levitt citou que a indústria nem sequer cogitava a hipótese de outros tipos de combustível superar o petróleo. Nenhuma possibilidade foi cogitada de o petróleo algum dia ter algum tipo de concorrente. Hoje, em 2023, a gente está vendo os veículos elétricos aí, onde naquela época já existiam empresas desenvolvendo baterias, e hoje a gente está vendo o Elon Musk, a Tesla, criar essas baterias, já ter carro vendendo, já ter posto de energia elétrica, e o petróleo já está com seus dias contados. Por quê? Porque naquela época eles não se preocuparam com isso, eles nem imaginaram que isso iria poder acontecer algum dia. Então, quando você olhar para um mercado e você vê que ele está em ascensão, não foque no produto. Foque necessariamente em qual é a dor que aquele produto está solucionando e qual é o real motivo que ele está crescendo tanto. Automaticamente, quando você fizer isso, você vai parar de ser míope, você não vai ter essa miopia do mercado, porque o marketing ele não deve olhar necessariamente para o produto, e sim para qual é a dor que aquele produto está sanando. Eu sei que isso parece um pouco redundante, eu venho falando isso ao longo do vídeo, mas é para você entender e fixar na sua mente que quando a gente fala, pô, quando eu pego um cliente para me atender, eu não vou olhar pro produto dele, eu vou olhar, pô, qual que é a dor que esse cara tá sanando? É uma academia? O que ele tá fazendo? O que tem diferencial nessa academia? O que a gente pode melhorar nisso? Como que a gente vai trabalhar em cima disso? É exatamente isso que a Levare Marketing procura solucionar e entender e amplificar para ter melhores resultados para os nossos clientes, que é basicamente você olhar para o mercado, identificar qual que é a dor que aquele mercado, qual que é a dor que aquele produto do nosso cliente está solucionando e ver se é cabível ou não, ver se o produto dele é ruim ou ver se o produto dele está deslocado no mercado, ver se faz sentido ou não ele mudar isso. E é muito importante você ter isso em mente, porque lá em 1960 Levitt já estava prevendo, entre aspas, aí, o fim do petróleo, basicamente fazendo essa analogia, que é um ciclo repetitivo de mercado que vem se repetindo, onde as pessoas criam um senso de grandeza, as pessoas não, os administradores dessas grandes empresas criam um senso de grandeza aonde nem sequer eles conseguem cogitar a hipótese de algum dia eles terem um concorrente ou terem muito menos uma pessoa que irá passar e talvez causar grandes prejuízos para essa empresa, porque esse novo produto está solucionando uma nova dor do mercado. Porque o mercado nada mais é do que uma grande metamorfose ambulante, onde a sua necessidade está sempre em alteração e conforme os gostos das pessoas. Então, por isso, você deve sempre se atentar e nunca ter uma visão míope de marketing. Porque marketing nada mais é do que você identificar o mercado, olhar para onde ele está indo e falar, pô, vamos criar um produto para o mercado. E não vamos criar um produto e empurrar para o mercado. A gente vai olhar para o mercado, cria o produto. Não cria um produto e depois olha para o mercado. Beleza? E jovens, se você gostou, solta o dedo no like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Segue a gente lá no Instagram, @LevareMarketing, que vai ter muito conteúdo top para vocês, beleza? Forte abraço, valeu, até a próxima!